Olá traders, como que vocês estão? Ferpas Trader mais uma vez aqui trazendo novidade e hoje eu quero apresentar um indicador de minha autoria que eu fiz aqui para dentro do Profit, né, que é justamente o nosso valioso operacional da Petax, né, um operacional que tem uma assertividade assim absurda durante o mês, né. Tá certo que tem dias que a simetria ela fica um pouco afastada, mas são dias atípicos, né, dias de alta volatilidade, dias de alguns indicadores importantes que muitas notícias também que pode distorcer o mercado e daí os bancos não dão conta aí de zerar a simetria, né? Não tem liquidez suficiente para bater contra essa especulação. Então eu trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir o indicador. Na verdade são dois indicadorzinhos, tá? Que eu vou colocar aqui, que é esses FP aqui, é Ferpas Trader, tá? Então provavelmente vocês não vão ter porque ele não é nativo do Profit, tá? É um contrato que você faz comigo e você pode contratar esse indicador aí. Então antes de mais nada vamos colocar aqui Petax Ferpas, vou inserir aqui, e Petax Ferpas Média. É um indicador que mostra Petax e outro mostra média prevista, tá? Tem que inserir os dois aqui. E antes de mais nada também é importante ressaltar que vocês teriam que baixar, assistir a aula, assistir a primeira aula do operacional da taxa Petax. Quem não entendeu o que eu estou falando aqui nesse vídeo, clica no cardzinho aqui em cima, tá? Aqui em cima no cantinho, vê aí e assista a aula, entenda esse operacional, tá? Que basicamente esse indicador ele substitui quem? Ele substitui a planilha da Petax. Essa planilhinha que eu vou colocar o print aqui agora na tela, tá vendo? Então essa planilhinha aqui, ela está sendo substituída por esse indicador. Qual que é a diferença? Para quem entendeu lá no vídeo, você não precisa digitar a prévia da Petax, não precisa ficar calculando média, enfim, você só vai plotar esses dois indicadores aqui e vai poder trabalhar tranquilamente, tá? Então, quando ainda a Petax não sai, como é o caso desse horário aqui, nós estamos mais ou menos às 10 horas aqui, no horário de Brasília, abriu a janela da Petax, inclusive agora, ó, e agorinha vai mudar esse contexto aqui, ó, pode ver, ó, Petax é informação, isso aparece depois da abertura, tá? Enquanto não saiu a Petax ainda, ele fica aqui sinalizando para a gente que a Petax está em informação e está tudo certo, tá? Então, enquanto não aparece aqui a primeira Petax, vamos dar uma conferida aqui nas configurações, que eu inseri um parâmetro aqui do seguinte: é Petax futuro? Sim ou não? Eu coloquei sim, porque na maioria dos dias nós vamos sempre utilizar como parâmetro a Petax futura, tá? Exceto na pré-rolagem, para quem entendeu o vídeo também, nós vamos ter que mudar aqui para o não, que daí ele vai considerar a Petax à vista, tá ok? Então essa alteração, se você for para o Petax à vista algum dia, na pré-rolagem, não pode esquecer de voltar depois para o futuro, ok? Isso vale tanto para Petax quanto também Petax média. Aqui também tem que ser configurado para qual tipo de Petax, à vista ou o futuro, tá? Então tá tudo certo. Então vamos aguardar aí, né? Sair a primeira Petax. Já abriu a primeira janela. Por isso que eu já até comecei a gravar agora aí vocês vão ver como que vai começar a mudar um pouco a dinâmica aqui, ó. Então vamos colocar também nossa querida VWAP, nossa VWAP diária, para a gente continuar no contexto da Petaxinha. Deixa eu mudar a corzinha dela aqui para amarelo. Tá, vamos lá. Vamos aguardar, abriu a janela da Petax, eles estão brigando aí. A gente tem uma forte puxada aqui hoje, né, que aconteceu. Olha que interessante, ó. Olha só que interessante. Então vamos explicar detalhadamente o que significa isso daqui, ó. Aqui embaixo, né, ele aparece no indicador da Petax, ele informa qual que é a simetria atual, tá? Que é essa diferença, esse diff significa diferença. Nós temos 18 pontos de assimetria, ele está até com a letra vermelha. Quando a letra está vermelha, significa que a assimetria está bem alta, tá bom?
E o alvo para zeragem dessa Petax, se eu quisesse manter a Petax ali equilibrada, eles teriam que jogar o preço aqui no 50,67. E olha que legal que ele já plota aqui no 50,67 o alvo. Ele já fica justamente aqui, ó. Então o preço dele tem que vir nesse local aqui se eles quiserem zerar a simetria. É obrigatório? Eles podem vir aqui agora? Não. Não é o que geralmente acontece na primeira e na segunda Petax. Aí não tem muito assim essa corrida de querer zerar a simetria. Já vou reforçar uma informação que eu não sei se eu falei no primeiro vídeo. Eu estou dando muito valor após a segunda prévia. Tá? Saiu a segunda prévia, aí sim a gente começa a dar uma olhada na simetria, ver se o mercado está em tendência mesmo, ver se eles vão procurar corrigir, ver o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, né, você pode enviesar, né? Ah, não, ele tem que cair aqui no 67, então vou vender. Não é bem por aí, tá, pessoal? Observar bem o mercado, observar a tendência do dia, tem que observar os outros ativos para ver como que está a correlação dos mercados também. Né? Será que a gente tem juros fortes? Será que a gente tem índice forte para o lado oposto do dólar? Existe contexto para o dólar voltar aqui? Então é uma série de coisas, né? A gente não pode 100% enviesar só numa estratégia, né, operacional. Isso daqui ela vem para somar com as suas outras estratégias. Então, se você está pensando em venda e está vendo que tem uma simetria muito alta, né, e que para eles zerarem a simetria, eles geralmente tem que colocar um pouco mais abaixo que o preço, aí sim você entra nesse contexto, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando saiu a primeira prévia, eu não faço nada. Outra coisa também, vamos inserir o indicador aqui, ó, da Petax Futuro, né? Que é do próprio Profit, para a gente ver onde está saindo a prévia, né? Isso é importante. Então, vou colocá-la aqui de azulzinho. Esse é nativo do Profit mesmo, esse da Petax, tá, pessoal? Então, tem que colocar ele em conjunto também para a gente ver onde está saindo, tá? Agora, vamos explicar esse de cima aqui, que é a média prevista. Por isso que ele está MP, tá? MP é a média prevista se o preço continuar trabalhando nesse preço que ele está agora aqui, ó. Nesse nível que ele está nesse momento. Tá? Então, o que significa? Vamos supor que até às 11 horas, se o preço continuar aqui no 107, a média prevista vai ser aqui no 503. A média da Petax. Porque sairia uma taxa Petax aqui no 107, né? Provavelmente onde está o preço, porque a Petax sai justamente onde teve maior volume ali no intervalo de 2 minutos, que ia ser mais, vamos fazer de conta que foi que não saiu do 107 e do 105, aí vamos falar que formou no 107, ou no 105 aqui agora. Se formar no 105, a média da Petax ela vai estar aqui no 502, tá? Então, assim, essa média vocês vão perceber que a todo momento ela vai estar se alterando. Na planilha, ela seria a simulação do preço. Lembra que eu falei da simulação do preço? Saiu a primeira prévia. Enquanto não saiu a segunda, você coloca o preço. Tá? E aqui já faz tudo automático. Ele já está considerando o preço no cálculo, mas essa primeira prévia aqui está fazendo uma média. Ó, se sair no 103, a média vai ficar mais ou menos por aqui. Então é muito legal porque essa média ela tem que também ir aproximando da Petax. Quanto mais longe ela estiver aqui, né, a gente tem uma simetria, né? Então, como que eu sei por que a simetria está 16 pontos? Justamente por essa teoria aqui da média prevista. Então, ele mostra aqui que eu tenho uma simetria de 16 pontos, porque se formar aqui agora no 102, a média prevista já baixou aqui para 501. A diferença de 501 para cá, mais ou menos até aqui na VWAP, né? Dá justamente os 16 aqui, ó, 15,98, olha lá, 15,88. Que dá o 16, ó, que dá um arredondamento aqui, ó. Ele calcula exatamente o valor, né? Que eu não tenho tanta precisão aqui no mouse quanto o cálculo, né? Que eu desenvolvi no indicador. Entenderam, pessoal? Então, essa é a primeira parte, tá bom? Então, eu quero, nesse vídeo, fazer um acompanhamento de todas as prévias para a gente acompanhar até o final. Eu explicar passo a passo para vocês o que acontece antes de sair a Petax, o que acontece depois que sair também, o que o indicador vai mostrar. Tá bom? Esse indicador aqui é sensacional, ajuda muito, você não precisa ficar digitando nada, todos os dias vai estar aqui no seu gráfico e você vai analisando a Petax de uma forma muito mais tranquila, muito mais confortável. Tá? Aí no finalzinho
nós vamos estar falando aí sobre as condições de aquisição desse indicador, ok? Então vamos cortar esse vídeo, aqui e eu apareço assim que estiver próximo de sair a segunda prévia, a gente vai conversando como que o mercado está se comportando, mas note aí que ele já está, assim que saiu a primeira prévia, ó, ele foi buscar mais uns stopzinhos lá e está querendo, como está muito forte aí a distância, né? Mas saiu só a primeira prévia ainda, não dou muito valor na simetria. Mas vamos aguardar sair a segunda aí, a gente vai conversando e analisando o mercado. Eu vou ficar até o final, tá? Até a prévia final para a gente ver como que esse indicador vai trabalhar. Beleza, galera? Até mais. De volta aqui, pessoal, e olha que interessante, abriu a janela agora da segunda Petax. Vamos ver aí aonde que a candidata sair aí, né? Provavelmente vai ser nessa região. A gente tem uma área de valor que eu estou olhando aqui nos meus pontos de liquidez, no VAP, né? O VAP do All Pro. Daí ele me fala aqui que tem uma região muito forte de liquidez aqui na região do 103, 503, né? Então, se não sair por aí, se o dólar quiser dar uma andada agora. Mas uma coisa a se notar também é que a simetria ela diminuiu, ela estava 16 pontos na primeira prévia, quando a gente viu. Quando saiu a primeira prévia, a gente tinha uma simetria de 16 pontos. Justamente pela distância que o preço estava, né, da média, devido a essa puxada aqui, né? E aí agora, o que aconteceu? Por que a gente teve essa correção? Porque olha a VWAP, como trabalhou a partir das 10 horas. Uma inclinada para cima bem forte também. Então, assim, essa inclinada para cima, como a referência de toda a média, né, de toda a zeração de simetria é em cima da VWAP diária, a gente tem ela mais próxima, né, da média prevista. Então, por isso que a simetria deu uma diminuída. E pode ver que a fonte aqui agora ficou amarelinha, né? Ela ficou amarelinha, não tá? Porque acima de 10 ela fica vermelha, a simetria está alta. Aqui é um ponto de atenção para a gente, tá? O amarelo. Então, diferença aqui, 9,23 com 8, tá? E o alvo para zeração agora tá no 5,83. Se eles quisessem zerar nesse momento, teria que fazer uma prévia aqui embaixo para ficar no meio a média aqui, ficar tudo bonitinho, né? Então estão soltando bastante diretos aí, estão marcando bastante a região. Esse como fala, essa agressão de diretos do dólar cheio perto desse horário da Petax, é a intenção mesmo de fazer a média por aí. É uma coisa se observar muito os diretos, tá? É muito importante. Então vamos ver aí. Vamos ver agora onde que vai formar a segunda prévia. Provavelmente, se formar a segunda prévia onde o preço está agora, aí no 5,100, por aí, a gente tem a média prevista também aqui no 5,100, né? Não vai mudar muita coisa aí do contexto que a gente está vendo agora, nesse cenário aí. Então, eu já vi muitas vezes formar duas aqui em cima e o mercado fazer depois duas aqui embaixo e deixar essa VWAP aqui no meio. Agora, se o mercado quiser andar mais, quiser puxar mais para cima, se a gente tiver contexto hoje para isso, para o mercado subir e querer fazer tendência, né? Mas na minha opinião já era para ter ido embora. Quando a gente tem tendência forte, né? A segunda prévia já fica distante da primeira, uma em cima da outra e vai embora, né? Mas ninguém sabe, né, o que pode acontecer. A gente tem que acompanhar os mercados. O DX, né, ele começou bem estressado, bem positivo hoje pela manhã, então eu já sabia mais ou menos que o mercado ia fazer uma Petax mais cara. Tá? Que o DX ele mostra a força do dólar e revela muito sobre a intenção dos players de onde que pode ser formada a taxa Petax. Aí o mercado faz a malandragem, né? Caiu aqui só para pegar liquidez e ficar bem compradinho. Quem entende esse contexto pega todo dia belas operações. Eu mesmo de manhã fiz uma operação de compra aqui, né? Após eu perceber essa inversão de fluxo aqui. Eu entrei um pouco atrasado aqui porque minhas entradas são mais garantidas, né? Eu espero umas confirmações. E aí eu consegui pegar uma bela de uma operação, né, nessa subida. Não foi nada de Petax, porque a Petax estava em formação ainda, né? Mas eu sabia que a Petax ia ser um pouquinho cara justamente pelo preço do DX, né? Pelo DXY, que é o índice do dólar. Dow Index, se você quiser inserir na sua plataforma e acompanhar. Ou você pode acompanhar no Forex aí em tempo real também. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos ver se vai sair a segunda prévia aqui agora. Abriu a janela. Vamos aguardar, vamos ver se vai mudar um pouco o contexto. A simetria já diminuiu 7 pontos para 7, né? Na verdade, saiu de 16 foi para 7, olha só, muito legal. Quase 10 pontos aí de correção, né? Isso mostra que o mercado
tá lutando aí para tentar corrigir a simetria. Essa lateralização aqui, ó, essa consolidação nessa região foi justamente para você ver que mesmo ele caindo, a VWAP ela está inclinada para cima. Por quê? Porque o preço está acima da VWAP. Se está acima, a tendência é sempre a VWAP cada vez mais acima e nunca abaixo. Ela só vai abaixo se o preço passar por baixo da VWAP diária. E aí sim ela começa, conforme temos agressões fortes, né, ela começa a média a cair. Mas como está acima da VWAP, não tem como ela inclinar para baixo, mesmo o preço caindo aqui em cima. Tá? Esse é o balizador, VWAP diário, importantíssimo. Vamos ver se já vai sair a segunda prévia aí. Acho que já até ultrapassou a janelinha de 2 minutos. Deixa eu ver aqui no minha plataforma de notícia aqui se já temos a segunda prévia. Deixa eu ver aqui. Às vezes dá um delayzinho, né? Que apareceu cotação parcial. O Profit às vezes dá um delayzinho, tem que tomar cuidado com o Profit, que ele dá delay, tá? Muitas das vezes. E mostra informação pra gente depois aqui no gráfico, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui nesse momento. Deixa eu ver se a análise de PTAX já apareceu. Na caixinha de análise de PTAX ainda não apareceu. Então assim, gente, a gente depende totalmente do Profit para esse indicador funcionar. Vou até ressaltar aqui que teve dias que deu um bug no Profit, ele colocou a segunda prévia igualzinha à primeira. Então a gente depende do Profit estar funcionando bonitinho para esse indicador funcionar, porque toda a base é feita dentro da plataforma, é a plataforma que fornece a informação para a gente, né? Então vamos aguardar a plataforma inserir esses dados aqui da P2 e a gente vai ver como que vai estar o novo desenho aí, vamos dizer assim. Vamos lá, primeira no 5,100. Muito interessante esses estudos, né, gente? Muito importante também, né? Você vê que quando você acostumar com essa visão, né, vai ficar muito fácil, você vai conseguir fazer até no olho esses cálculos. Por que a gente faz o indicador? Justamente para facilitar a visão, né? Facilitar o dia a dia, para você ver ali. É porque é tanta coisa que a gente olha, tanta estratégia, né? Assim, eu mesmo, eu tirei muito estudo desnecessário do meu operacional, eu estudei de tudo um pouco. E aí eu deixei só o que realmente dá valor para mim. Então eu observo alguns estudos e eu tenho várias, assim, não é várias, mas se eu for contabilizar, eu tenho umas 6 estratégias de entrada que para mim funciona no longo prazo. Então eu espero cada uma delas, entendeu? Cada uma tem uma entrada diferente, cada uma me dá um lote diferente. O que isso significa? Que o mercado é dinâmico, né? Ele muda a todo momento e a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado. Não tem nada fixo. Às vezes a gente tem que fazer um ajuste, tem que alterar alguma coisinha. Só que a PTAX é algo impressionante, porque é o motivo do hedge existir, que é o dólar, né? O dólar não deixa de ser nosso hedge, né? Então assim, se não fosse o dólar existir, né, o dólar futuro existir, certamente não teria PTAX. É isso que eu quero dizer. A PTAX tem um peso muito grande aqui. É a partir daqui que a gente que os players decidem a PTAX no dólar à vista, né, e daí a gente tem um reflexo aqui no futuro também para a gente ir acompanhando. Então é muito importante. A PTAX ela tem base para várias operações de tesouraria, bancárias, né? Então eu acho que o contexto mais importante do dia, eu arrisco a dizer, que é a PTAX no dólar. Acabou a PTAX, aí à tarde é outra coisa, vem a questão do ajuste. Eu acho mais arriscado, menos liquidez, o mercado não briga tanto, né? Não tem mais tanto motivo para se movimentar. Ressalvo notícias, né, em dias de decisão de juros, né? Mas, bom, gente, aconteceu alguma coisa no Profit aqui, porque ele não quer sair não quer divulgar a segunda prévia, mas na notícia, ó, deixa eu mostrar até para vocês conhecerem como que a gente pesquisa em notícias, ó. Deixa eu colocar na tela aqui. Vou colocar na tela aqui, ó. Você vê em notícias, né? Na plataforma tem um íconezinho de um jornalzinho no Profit, no seu
rodapé ali. Rodapé não, perdão, tá no cabeçalho. E aí você vem aqui e clica na lupinha, ó. Clica na lupinha e digita Petax. Olha só que interessante. Ele mostra as de hoje, inclusive a de outros dias, tá? Mas a de hoje não vai aparecer nenhuma data, só vai aparecer o horário. Então aqui, ó, 10h03 foi divulgado, é a hora que abre a janela. Então 10h05 foi cotado o Petax, ou seja, teve a cotação. Tá? 11h02, o que aconteceu 11h02? Foi aberta a janela da Petax. Às 11h04 foi feita a cotação. Então existe a cotação, só que a Nelogica não postou aqui, ó. Algum erro na plataforma deles e não postou o futuro aqui, ó. Nem o à vista nem o futuro, né? Então a gente vai continuar aguardando. Se acaso não sair, a gente já pula o vídeo, vamos para a terceira e vamos ver se isso foi resolvido. Então vamos abrir também aqui nesse vídeo um adendo aí. Uma coisa que não estava planejada fazer, mas já que isso aconteceu, eu acho muito importante vocês saberem também. Existe no site do Banco Central uma maneira de você consultar a prévia da Petax. Exatamente isso que eu estou te falando. Você vai lá no link, né? Eu vou abrir para vocês aqui e mostrar na prática como que funciona. Deixa eu achar o link aqui. Vamos arrastar aqui. Olha só que interessante. É o site do Banco Central, né? Do gov.br. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês. E aqui a gente tem cotação, boletins intermediários, tararau. Então você tem cotação do período, né? Eu não quero, eu quero boletim intermediário de taxa, que é a última opçãozinha aqui, tá? Aí eu coloco a data atual, ele já está aqui, e dólar dos Estados Unidos, do jeitinho que está aqui, você não vai mudar nada, só vai mudar aqui para boletins intermediários de taxa de câmbio, ok? Em seguida a gente vem aqui em pesquisar. Pesquisou, ele vai mostrar aqui, ó, você tem aqui, ó, taxa, paridade, tá? Então nós vamos pegar essa parte de taxa, tá vendo? E venda, tá, pessoal? E venda. Apesar que não muda muito o valor, né? Mas é aqui que olha. Então o que a gente teve aqui? A abertura foi, o à vista foi no 50,84. E aqui ele mostra o à vista e não o futuro, tá? Então 50,84. Aqui tá vírgula, tá, pessoal? Mas ele está mostrando um padrão americano. Então para nós aqui seria 5.084, tá bom? E foi no 5.084 a primeira prévia? Foi, mas do à vista. Aí você tem que acrescentar o futuro para saber onde foi essa prévia do futuro. Beleza? Então vamos aqui olhar aqui agora o que aconteceu. Às 11 horas saiu exatamente no mesmo preço. Ó. Olha que interessante. Será que é por isso que o Profit está dando bug? Olha lá, ó. Saiu no 50,84. Certo? Petax venda aqui 50,84. Mais os juros de hoje, né? Onde que eu olho os juros? Vamos lá voltar para o nosso gráfico. Deixa eu pegar aqui a janelinha. Então se eu pegar aqui mais 16,30, tá vendo o casado aqui, ó? 16,30. Ok? Então vamos voltar lá no site, né? Pra gente dar uma olhada. E vamos fazer na mãozinha aqui, ó. Calculador aqui na mão mesmo. Vou passar o calculador aqui. Ó, 50,84. Mais quantos? Que a gente olhou lá. 16,30. 16,30. Aí, ó. 5,100. E 30. Exatamente o mesmo valor. Olha que loucura, gente. Isso é raro acontecer, viu? É só porque eu tô passando esse vídeo para vocês. Isso é muito bom também acontecer, porque daí a gente já fica esperto aqui. Então, não teve nenhuma, praticamente, atualização não teve aqui dentro da plataforma do Profit. Não sei se foi esse o motivo, porque saiu a primeira prévia, a mesma prévia da primeira e da segunda, né? Creio que o site do Banco Central não tem erro, tá, pessoal? Raramente a gente vê erro aqui no site do Banco Central. O erro que muitas das vezes acontece é que aqui também não sai não é divulgado, tá? Se aqui aparecesse abertura e depois não aparecesse nada às 11 horas aqui, significa que realmente não tinha sido divulgado, tá? E isso acontece. Então, muito importante consultar o Banco Central também para confirmar no dia que vocês estiverem desconfiado aí, aconteceu alguma coisa estranha na plataforma. Venha no site do Banco Central aqui no histórico de cotações, faça esse procedimento que eu mostrei no vídeo
e vai dar tudo certo. Beleza, gente? Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Se tá na mesma média aqui não vai mudar nada. A simetria baixou bem, 8 pontos de distância, né? O alvo aqui no 84 para zerar essa simetria. Vamos ver se o mercado vai continuar aqui consolidado, ver se ele vai sair do lugar e onde que mais ou menos ele vai formar essa terceira aí. Beleza, pessoal? Vamos aguardar e até a próxima prévia. Fala, pessoal, aqui de novo. Acabou de abrir a janela aí para a saída da terceira Petax, né? Terceira prévia. Vamos ver agora se vai ter algum valor diferente. O preço ainda está trabalhando na mesma região, né? Isso mostra bastante interesse nessa região do bola aí do 5,100, né? O dólar hoje tem que estar com bastante interesse nessa região e está formando uma liquidez muito grande aí, tá? E não é à toa que estão arrastando a VWAP até essa região, né? Pode ver aqui que a VWAP subiu, inclinou mais ainda, diminuindo ainda mais a simetria, né? Lembra lá na primeira, quando a gente estava com uma simetria de 16 pontos? De 16 baixou mais ou menos para 7, de 7 agora já está 5. Olha só. O alvo está aqui no 8,5 para zerar, né? Se formar a terceirinha aqui embaixo, eles ficam zeradinho, fica tudo certo. Né? Se formar a terceira aqui em cima, nessa mesma região, vai continuar aqui a média no 5,100, né? E aí não vai mudar muita coisa porque está tudo muito próximo aqui, né? A primeira prévia e a segunda estão idênticas, né? Como a gente viu no site do Banco Central. Lembrando que o site do Banco Central é a fonte de tudo, tá, pessoal? É a fonte de tudo. É lá que sai a prévia, é lá que o Profit pega, através de uma tecnologia de scrapping, né? Eles pegam essas informações no site do BC e jogam aqui para dentro da plataforma e faz esse indicadorzinho aqui da Petax para a gente, né? Então, essa informação dentro do Profit é que eu pego e criei esse indicador aqui. Daí fica mais fácil da gente trabalhar aqui dentro em vez de ficar preenchendo planilha manualmente, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. O site do Banco Central ele é a fonte principal dessa informação, né? Então, olha lá, saiu aqui a divulgação da terceira. Parece que a terceira apareceu em cima da segunda, uma em cima da outra. Tá bem confuso isso daqui, né, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ferramentas. Análise Petax. Vamos ver se a análise Petax mostrou alguma coisa diferente aqui pra gente. Olha só que loucura. Agora ele mostrou aqui que a segunda saiu no 50,98, né? A futura. E a terceira também no 5,98. Na verdade, antes a segunda tinha repetido a primeira. Agora ela repetiu a terceira. Então tá bem confuso isso daqui. Mas de qualquer forma, pelo menos agora está divulgado as 3 prévias aqui. Né? E a gente já tem essas prévias divulgadas, tá tudo certo. A partir de agora, a quarta, né? Não vai ter, acredito eu que não vai ter mais alguma coisa duvidosa aqui, mas se divulgaram dessa forma, provavelmente no site da B3 também deve estar assim. Não sei se lá foi alterado, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente tinha conferido e viu que a prévia tinha sido no 5,100 também, mas é pouca diferença, né? Bem pouca essa diferença mesmo. Vamos ver no site do Banco Central como que está essa informação? Se realmente é isso mesmo. Se o Profit está com alguma... Isso é raro acontecer, viu, gente? Isso não vai acontecer todos os dias. Não se preocupem com isso, tá? Isso é um erro que acontece na plataforma, passível de acontecer. Mas é coisa rara, não é comum estar acontecendo isso daí, tá, gente? Então, pelo site do Banco Central, como vocês podem ver aqui, ele está repetindo a primeira e não a segunda aqui, tá, gente? Então, o Profit ele está um pouquinho aí, meio fora aí do que está acontecendo aqui no site do BC. Pode ver aqui, 10 horas é a primeira prévia, que é a abertura. Aí saiu o intermediário, que é 11 horas, né? 50,84. Tudo à vista, tá? À vista. E meio-dia agora, né, que saiu. Ó. 5,82. O à vista, né? Dá uma diferençazinha, tá? Da terceira para a segunda aqui, ó. Não tem terceira igual a segunda, igual o Profit está divulgando. De
qualquer forma, a gente sabe aí que a diferença é pouca também. Se a diferença está pouca, não tem por que a gente bater o pé com a Nelogica lá, né? Então, vamos analisar os contextos aqui para a gente saber o que está acontecendo. Nesse momento, eles teriam que formar uma quarta petax aqui no 50,77 para zerar a simetria. Tá? Porque a gente tem 3 prévias aqui concentradas aqui em cima. Então, a média aqui em torno do 500 está muito forte, né? A gente tem uma média prevista aqui, onde está o preço agora também, no 50,98. Então, olha só como que ficou concentrado aqui a coisa, né? O mercado consolidou, fez a primeira, a segunda e a terceira tudo aqui próximo, né? Então, região de bastante interesse. Se eles quiserem deixar zerar essa simetria até o horário de 1 hora, né? Eles vão precisar vir aqui no 50,77. E geralmente a quarta petax é bem interessante, porque eles, se não busca o alvo, pelo menos 50% da perninha ele vai. Só que a gente não tem uma simetria muito grande. Pode ver que o indicador agora ficou verde aqui, tá? Esse verde significa calmaria, então a gente tem 4 pontos só de assimetria. Então, se fecharem aqui em cima uma outra prévia, nesse momento, se saísse a quarta aqui, a média ia ficar mais ou menos aqui no 50,97. E o que aconteceria com essa final? Eles arrastariam essa VWAP, né? E o que não é 3 pontos, não é nada para arrastar a VWAP até lá. Mas pode ver que o preço já está tendo uma certa urgência, ele já desceu legal aqui, em busca dessa VWAP. Vamos ver se ele vai respeitar essa VWAP aqui ou se ele vai continuar indo para tentar diminuir cada vez mais essa simetria aqui, tá? Então, o que o indicador está mostrando aqui, ó? Quer zerar a simetria antes da 1 hora? Beleza, então faça uma prévia aqui no 50,77. A probabilidade pode estar a seu favor. Se não for formar, não tem problema também, que vai ficar só 4 pontos em aberto. E esses 4 pontos o mercado faz rapidinho, arrasta essa VWAP rapidinho. Pode ver que desde as 10 horas, quando ele formou a primeira lá, ele arrastou nada mais nada menos do que quase 10 pontos aqui, né? Então, assim, é fácil para o mercado arrastar a VWAP também e conseguir chegar no final. Então, provavelmente eles podem deixar uma simetriazinha aberta aqui, tá, pessoal? Outra coisa também que eu queria passar, para evitar erros aí com a divulgação da Petax, mantenha a plataforma atualizada, tá, pessoal? Sempre atualizadinho, bonitinho. E qualquer informação duvidosa também, reinicie a plataforma. Reinicie, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, tá? Aparentemente aqui é isso, por enquanto. Vamos aguardar a quarta prévia para a gente estar fazendo mais estudos aí. Então o indicador está bem claro, está mostrando para a gente que ele deve fazer uma quarta Petax muito aqui embaixo, porque você só vai ter uma média aqui embaixo e você está lutando contra 3 médias aqui. Por isso que ele tem que descer bem aqui para ele zerar a simetria, né? Vai fazer isso? A gente não sabe, mas a probabilidade é grande. Mas lembrando também que ele está numa região da VWAP, né, que ele pode fazer um pullback e continuar. E lembrando também que assim, a simetria está pouca, né? Se ele tivesse essa necessidade de corrigir com uma simetria acima de 10 pontos, aí eu daria muito valor para vender, né? Aqui ele tanto faz, se ele não for ou for, ele tem grande chance de zerar a simetria da mesma forma, ou arrastando a VWAP, como vocês já viram na aula, né, do vídeo anterior, ou também chegando até aqui nesses pontos aqui, fazendo uma prévia aqui próxima para ficar a média bem zeradinha, bem em cima mesmo da Petax final, tá? Então vamos aguardar até a quarta prévia aí, beleza? É isso aí, pessoal, acabou de abrir a janela aqui para divulgação da quarta prévia da Petax, né? Hoje é um dia bem interessante, o mercado esticou e consolidou numa área ali, né? Uma área muito importante aí para a semana, inclusive, região dos 5,100. O mercado foi buscar uma liquidez cedo lá embaixo, ficou bem compradinho e está aí consolidado, trabalhando posições, né? E coincidentemente também vão formar Petax por aí, porque a gente tem um DX mais caro, né? Então tudo contribuiu, né, gente? Região de liquidez forte, com DX mais caro, contribuindo Petax mais cara, né? Então não tinha como jogar mesmo dólar para baixo. Até por outros conceitos aí também de correlações, né? De como anda a bolsa, como anda juros, tá? Ficou nessa região aí preso. Se concentrou várias prévias aí, uma próxima da outra, nessas regiões aí. Então é sempre prudente esperar a primeira prévia antes de operar, tá, pessoal? Para quem não tem muita experiência, eu falo, tá?
Quem já tem experiência, sabe da malandragem do jogo, sabe aproveitar algumas oportunidades aí só olhando o cenário. Quem não tem tanta experiência ainda, quem está estudando Petax agora, espera sair a primeira prévia, aí depois você começa a operar, né? Começa a observar e ver o que dá para fazer, né? Então, vamos ver onde que vai sair a quarta prévia, provavelmente por aqui mesmo. A gente nota aqui que houve um aumento, né? Um pouquinho da simetria, justamente porque o preço está indo para cima. O preço ele respeitou a VWAP, como a gente tinha falado, né? Tinha duas possibilidades: ou ele furava a VWAP e fazia uma prévia aqui embaixo para zerar a simetria, né? Mas como a gente está em contexto de alta, ele vai deixar a simetria aberta. O que significa simetria aberta? Eu vou explicar certinho aqui para vocês como funciona, né? Então, assim que formar a prévia final, ó, agora, ó, acabou de sair a quarta prévia aqui. Aí a gente vai ter já a média final estabelecida, né? E de posse da final a gente já tem aí o resultado, né? E o preço ele deixou uma simetria aberta aí, tá? Aí olha só que interessante como que ficou agora o indicador. O indicador não mostra mais alvo, tá? Porque não tem sentido a gente saber mais onde tem alvo, porque já formou as quatro prévias e já formou a Petax final, tá? Então não tem por que a gente ficar olhando, como que se diz, muito menos média prevista e nem alvo, tá? Já foi. O mercado já formou a média final, então não tem o que fazer. Agora, o que a gente entende aqui, ó? Tá vendo que o meu indicador agora está mostrando aqui uma diferença de 4,98 de distância entre a média final, tá? E a VWAP. Tá? Então, se eu puxar daqui até aqui, ó, dá mais ou menos isso daí que ele está mostrando mesmo. 4,98 até a final aqui, a final está aqui. Então, é muito interessante que ele já mostra essa distância dá uma noção aí de quanto falta para esse arraste de VWAP, né? Então, muito cuidado quando tiver simetria aberta, querer vender. Às vezes você espera querer vender e esse mercado vai continuar subindo um pouco mais e arrastar um pouco mais essa VWAP. Então, eles têm duas formas de arrastar a VWAP para cima. Continuar consolidado aqui, vai para cima do mesmo jeito, né? Se eles estiverem trabalhando o preço aqui em cima, o preço a VWAP tende a subir. Mesmo o preço estando parado aqui, ó, consolidado, a VWAP vai subir. Ou se o preço esticar mesmo, aí a VWAP vai com uma inclinação um pouco mais forte, né? E vai subir também. Então, assim, tem grande chance deles ainda, né? Tem um período da tarde aí para eles quererem corrigir um pouco essa simetria. Mas pela experiência aí do dia a dia, eu já considero que isso daí está praticamente resolvido, né? Quando a gente tem uma simetria abaixo de 5, considera que está tudo verde aí, não tem muita distância, né? Dá para os caras trabalharem um pouco aí. Se fosse uma simetria maior, né? Imagine que deixasse uma simetria aberta de 10 pontos, né? Então ele puxaria mais ainda a VWAP, mais o preço, né? Mais, assim, com mais probabilidade, mais garantia. Mas aqui a distância é pouca, né? 4 pontos é pouco. Mas tem grande chance aí deles zerar a simetria ainda hoje, tá? Hoje não foi um dia assim strike, como na maioria dos dias. E a gente teve outro probleminha hoje que foi um pouco confuso aí essa relação da plataforma divulgar as prévias, né? Ficou um pouco confuso aí porque saiu algumas prévias repetidas. Mas foi muito bom também que daí eu pude mostrar para vocês a forma de vocês consultar lá no Banco Central, como faz essa consulta, como que faz para conferir a plataforma, que cuidados que a gente tem que ter para a plataforma estar divulgando os dados corretos, né? Atualizar sempre a plataforma, não deixar sem atualização, né? Reiniciar se for o caso, né? Boas práticas aí para estar funcionando tudo 100%. Então esse indicador que eu estou mostrando aqui, ele vai depender 100% da informação que o Profit traz, tá? Então qualquer problema, né, a gente tem que procurar a fonte aí e ver o que está ocorrendo. Esse indicador, pessoal, ele é uma mensalidade, tá? E você não tem obrigatoriedade nenhuma de renovar. Então o uso é 30 dias. Quem tiver interesse me fala, tá? Eu vou disponibilizar esse indicador para uso por 30 dias. Você paga para utilizar 30 dias. O valor é simbólico, tá? Não é um valor alto, não vai doer o bolso. Você vai ficar um mês inteiro com o indicador, podendo estudar por um valor baixo. Se você tiver interesse, aí renova pelo mesmo valor, mais 30 dias. E você vai sempre renovando à medida que você achar necessário. Vai um link
para você que tem interesse. Você vai fazer um cadastro, preciso fazer esse cadastro, que eu preciso registrar, né, o aluno, né, registrar o cliente que quer esse indicador, e aí o indicador vai registrado para você, né, e aí você vai utilizando e renovando sempre que achar necessário, tá? Ajuda muito, não tem planilha, não tem delay, né, você não fica escravo. Tem gente que não gosta de Excel, tem gente que não tem muita habilidade com Excel, às vezes o DDE e o RTD do Excel, que é aquela conexão para deixar o preço, o VWAP automático, trava, né? Tem uma série de dificuldades aí que pode estar trazendo aí a utilizar o Excel também, tá? Assim como o próprio indicador, né? Se o Profit não divulgar a informação correta, né? A diferença a vantagem que eu vejo usar o indicador ao invés da planilha é que ele é todo automático. Você não precisa estar se policiando para ficar digitando prévia, sabe? Você tem mais performance, vamos dizer assim. A planilha é mais pesada, né, em performance para o seu computador. E dentro do Profit, o indicador direto, você não tem peso nenhum, até porque você já está usando a plataforma. Esse indicador, ele não consegue, não é disponível para rodar replay, tá? Muito atento a isso, não roda replay, tá? Ele só vale para mercado aberto mesmo, só para o dia que é divulgado aí a Petax. Se você tentar rodar replay, ele não vai funcionar. Então, se você quiser fazer estudo de passado, para a Petax é bem complicado fazer isso daí, tá, gente? Tem uma forma, mas assim, é totalmente manual, tá bom? Então, se você tem interesse em adquirir o indicador, pensando que vai poder fazer replay de outros dias e ler, aí não vai funcionar, só funciona para mercado em tempo real. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido aí esse indicador, o contexto de toda a Petax aí. Vocês já estão craques nisso, vocês viram a aula, entenderam bem. E tenho certeza que esse indicador vai somar, vai deixar você numa zona de conforto aí para enxergar os pontos, né, com seus outros estudos, né? Aqui o meu gráfico está simples, eu tenho inúmeras coisas no meu gráfico, né? Alguns indicadores que eu criei que me auxiliam em outros tipos de entrada, outros tipos de contextos também, né? Um dia eu vou estar apresentando meus outros indicadores aí, vou estar abrindo. Antes eu deixava aberto só para meus alunos, né? Mas eu vou estar abrindo a público também, para a gente estar compartilhando mais conhecimento de forma gratuita aí e criando ferramentas aí para que vocês possam facilitar essa leitura aí sem ficar preenchendo um monte de coisa aí, né? Então, se a gente já tem a plataforma, né, já usa a plataforma, nada melhor que já criar algo dentro dela para manter aí o metagame a nosso favor, tá, gente? Então, espero que vocês tenham curtido a aula, né? Foi dicas legais que eu passei aqui e mais também a amostragem desse indicador. Quem tiver interesse, meu contato está aí no Telegram, na descrição. Quem não tiver Telegram, pode mandar um e-mail para mim, né, com um contato que eu entro também. Eu posso entrar em contato pelo seu WhatsApp e a gente pode estar conversando, tá? Como adquirir isso daí, entender outros detalhes que vocês quiserem perguntar, tá bom? Então, muito obrigado por mais essa audiência, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse estudo e vamos para frente, que a vitória é nossa. Abraço a todos, bons trades e sucesso!